Cristo recebia constantemente do Pai para que nos pudesse comunicar. A palavra que ouvistes, disse ele, não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Vivia, meditava e orava não para si mesmo, mas para os outros. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para levar aos homens a luz do céu. Recebia diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor despertava-o do seu repouso e o seu espírito e os seus lábios eram ungidos com graça, para que pudesse partilhar com outros. As suas palavras eram-lhe dadas diretamente das cortes celestes, palavras para que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. O Senhor Jeová disse, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. As orações de Cristo e o seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muitos discípulos. Um dia, depois de estarem ausentes do seu Senhor por um breve período de tempo, encontraram-no absorto em súplicas. Parecendo inconsciente da presença deles, continuou a orar em voz alta. O coração dos discípulos foi profundamente sensibilizado. Quando ele cessou de orar, exclamaram, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, verso 1. Em resposta, Cristo repetiu o Pai Nosso, tal como o dera no Sermão da Montanha. Depois, por meio de uma parábola, ilustrou a lição que desejava ensinar-lhes. Qual de vós, disse, terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser, Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que precisar. Lucas 11, de 5 a 8. Cristo representa aqui o suplicante a pedir para poder dar. Precisa de obter pão, senão não pode suprir as necessidades de um viajante cansado e surpreendido pela noite. Embora o vizinho não queira ser importunado, ele não desistirá de pedir. O amigo dele precisa ser auxiliado e finalmente a sua importunação é recompensada. Os seus desejos são satisfeitos. Do mesmo modo, deviam os discípulos solicitar bênçãos de Deus. No alimentar a multidão e no sermão sobre o pão do céu, Cristo revelara-lhes a sua obra como seus representantes. Deviam dar ao povo o pão da vida. Aquele que lhes designara a obra viu quantas vezes a sua fé seria provada. Frequentemente, deparar-se-iam com situações imprevistas e reconheceriam a sua insuficiência humana. Pessoas famintas do pão da vida iriam ter com eles e eles sentir-se-iam destituídos de recursos e desamparados. Precisavam receber alimento espiritual, pois de outro modo nada teriam para repartir. Mas não deviam mandar embora ninguém sem lhe dar alimento. Cristo apontou-lhes a fonte de provisão. O homem não mandou embora o amigo que a ele recorreu para se hospedar, ainda que chegasse a hora inoportuna da meia-noite. Nada tinha para lhe apresentar, mas recorreu a alguém que tinha alimento e insistiu em pedir até que o vizinho supriu a sua necessidade. E não supriria Deus, que enviou seus servos para alimentar os famintos, o que precisassem para sua própria obra? Mas o vizinho egoísta da parábola não representa o caráter de Deus. A lição é tirada não por comparação, mas por contraste. Um homem egoísta atenderá a um pedido urgente para se livrar de alguém que perturba o seu repouso. Deus, porém, deleita-se em dar. É cheio de compaixão e anseia por atender às petições dos que a ele recorrem pela fé. Dá-nos para que sirvamos outros e deste modo nos tornemos como ele. Cristo declara: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á,
Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O Salvador continua: qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Para fortalecer a nossa confiança em Deus, Cristo ensina-nos a nos dirigirmos a Ele usando um nome novo, um nome que reflete as mais caras relações do coração humano. Concede-nos o privilégio de chamarmos nosso Pai ao Deus infinito. Este nome que usamos quando falamos com Ele ou quando falamos dele é um sinal do nosso amor e da nossa confiança para com Ele, e é um penhor do seu cuidado e do seu relacionamento conosco. Pronunciado quando lhe pedimos o seu favor ou as suas bênçãos, soa aos seus ouvidos como música. Para que não pensássemos que era presunção invocá-lo por este nome, repetiu-o muitas vezes. Deseja que nos familiarizemos com esta forma de o tratar. Deus considera-nos seus filhos, redimiu-nos de um mundo indiferente e escolheu-nos para nos tornarmos membros da família real, filhos e filhas do Celeste Rei. Convida-nos a confiarmos nele com uma confiança mais profunda e mais forte do que a do filho no seu pai terrestre. Os pais amam os filhos, mas o amor de Deus é maior, mais largo e mais profundo do que alguma vez pode ser o amor humano. É incomensurável. Portanto, se os pais terrestres sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais não dará o nosso Pai do céu, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. As lições de Cristo referentes à oração devem ser cuidadosamente ponderadas. Há uma ciência divina na oração e a sua ilustração apresenta-nos princípios que todos necessitam de compreender. Mostra qual é o verdadeiro espírito da oração. Ensina a necessidade de perseverança ao expormos as nossas súplicas a Deus e assegura-nos a sua boa vontade para ouvir as orações e a elas atender. As nossas orações não devem ser uma petição egoísta, meramente para nosso próprio benefício. Devemos pedir para podermos dar. O princípio da vida de Cristo deve ser o princípio da nossa vida. Por eles me santifico a mim mesmo, disse, referindo-se aos discípulos, para que também eles sejam santificados. João 17:19. A mesma devoção, o mesmo sacrifício, a mesma submissão às reivindicações da palavra de Deus manifestados em Cristo devem ser vistos nos seus servos. A nossa missão no mundo não é servirmos-nos ou agradarmos-nos a nós mesmos. Devemos glorificar Deus, cooperando com Ele para salvar os pecadores. Devemos suplicar de Deus bênçãos para partilharmos com outros. A capacidade de receber só é preservada partilhando. Não podemos continuar a receber os tesouros celestiais sem os transmitirmos aos que estão ao nosso redor. Na parábola, o suplicante foi repelido várias vezes, mas não desistiu da sua intenção. Assim, nem sempre parece que as nossas orações são atendidas imediatamente, mas Cristo ensina que não devemos cessar de orar. A oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus, ela deve pôr-nos em harmonia com Ele. Quando lhe fazemos um pedido, Ele pode ver que é necessário examinarmos o nosso coração e arrependermos-nos do pecado. Por isso, faz-nos passar por dificuldades, provações e humilhações, para que vejamos o que impede a operação do Espírito Santo através de nós. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21. Aqueles que apresentam as suas petições a Deus, reivindicando a sua promessa, ao mesmo tempo que não satisfazem as condições, insultam Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, mas não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor por Ele. Muitos não estão a cumprir a condição mediante a qual são aceitos pelo Pai.
Devemos examinar minuciosamente o ato de confiança com que nos achegamos a Deus. Se somos desobedientes, apresentamos ao Senhor uma nota para ser paga, quando não preenchemos as condições que a tornariam pagável. Apresentamos a Deus as suas promessas e pedimos-lhe que as cumpra, quando, se o fizesse, desonraria o seu nome. A promessa é: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, verso 7. E João declara: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-o e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, versos de 3 a 5. Uma das últimas ordens de Cristo aos discípulos foi: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. João 13, 34. Obedecemos a esta ordem ou estamos a condescender com traços de caráter rudes e não cristãos? Se causamos de qualquer maneira dor e tristeza a outros, é nosso dever confessar a nossa falta e procurar a reconciliação. Esta é uma preparação essencial para podermos aproximar-nos de Deus com fé para solicitar as suas bênçãos. Há ainda outro ponto frequentemente negligenciado por aqueles que procuram o Senhor em oração. Têm sido honestos para com vosso Deus? O Senhor declara pelo profeta Malaquias: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3, versos 7 e 8. Como doador de todas as bênçãos, Deus requer uma certa porção de tudo o que possuímos. Esta é a providência que Ele tomou para sustentar a pregação do Evangelho. Devemos mostrar o nosso apreço pelas suas dádivas, devolvendo a Deus essa parte. Como podemos, pois, reivindicar as suas bênçãos se retemos o que lhe pertence? Como podemos esperar que nos confie coisas celestiais se somos mordomos infiéis das terrenas? Pode ser que nisso esteja o segredo das orações não atendidas. Em sua grande misericórdia, porém, o Senhor está pronto a perdoar e diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versos de 10 a 12. O mesmo acontece com todas as outras exigências de Deus. Todas as suas dádivas são prometidas sob condição de obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que com Ele cooperarem. Todos os que lhe obedecem podem, com confiança, pedir o cumprimento das suas promessas. Mas devemos mostrar uma firme e inabalável confiança em Deus. Às vezes Ele tarda em responder para provar a nossa fé ou para testar a sinceridade do nosso desejo. Tendo pedido em harmonia com a sua palavra, devemos crer na sua promessa e insistir nas nossas petições com uma determinação que não será rejeitada. Deus não diz: peçam uma vez e receberão. Ele quer que peçamos. Persistam incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o suplicante numa atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Junto ao túmulo de Lázaro, Cristo disse a Marta: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. Muitos, porém, não possuem uma fé viva. Esta é a razão para não verem mais do poder de Deus. A sua fraqueza é consequência da incredulidade. Têm mais fé nos seus próprios recursos do que na ação de Deus em seu favor. Cuidam de si mesmos,
planejam e arquitetam, mas oram pouco e têm pouca confiança real em Deus. Pensam possuir fé, mas é somente o impulso do momento. Não reconhecendo a sua própria necessidade ou a disponibilidade de Deus para dar, não perseveram em apresentar as suas súplicas perante o Senhor. As nossas orações devem ser tão fervorosas e persistentes como a petição do amigo necessitado que solicitava os pães à meia-noite. Quanto mais sincera e perseverantemente pedirmos, tanto mais íntima será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos maiores bênçãos porque possuímos maior fé. A nossa parte é orar e crer. Vigiem em oração. Vigiem e cooperem com o Deus que ouve as orações. Lembrem-se de que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Falem e procedam em harmonia com as vossas orações. Fará uma diferença infinita na vossa vida se a provação manifestar que a vossa fé é genuína ou que as vossas orações são apenas formais. Quando surgirem perplexidades e dificuldades vos confrontarem, não procurem o auxílio dos homens. Confiem inteiramente em Deus. O costume de contar as nossas dificuldades a outros só nos torna fracos e não lhes dá força. Sobrecarrega os outros com o fardo das nossas fraquezas espirituais, que não podem remediar. Procuramos os recursos de homens errantes e finitos, quando poderíamos ter a força do Deus infalível e infinito. Não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria, porque Deus está perto. Não são as capacidades que agora possuímos ou que algum dia possuiremos que nos darão êxito. É o que o Senhor pode fazer por nós. Precisamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada pessoa crente. Ele anseia que, pela fé, estendamos para Ele as mãos. Anseia que esperemos grandes coisas dele. Anela dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos os nossos talentos na obra, peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. Façamos da palavra de Cristo a nossa segurança. Não nos convidou para irmos a Ele? Nunca nos permitamos falar de modo desesperançado e desanimado. Perderemos muito se o fizermos. Olhando as aparências e lamentando quando vêm dificuldades e tensões, damos prova de uma fé doentia e débil. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos, pertence-lhe todo o mundo. Pela fé olhemos para o céu, contemplemos aquele que tem luz e poder e eficiência. Na fé genuína há firmeza e constância de princípio e estabilidade de propósito, que nem o tempo nem as provas podem enfraquecer. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versos 30 e 31. Muitos há que desejam ajudar outros, mas sentem que não possuem poder nem luz espirituais para partilhar. Apresentem estes as suas petições perante o trono da graça. Roguem pelo Espírito Santo. Deus garante cada promessa que fez. Com a Bíblia nas mãos, digam: fiz como disseste. Apresento a tua promessa. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11, verso 9. Precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também por inspiração do Espírito Santo. Isto explica o significado do versículo: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Deus deleita-se em atender a essas orações. Quando proferirmos uma oração com fervor e intensidade, em nome de Cristo, há nessa mesma intensidade o penhor de Deus de que Ele está prestes a atender à nossa súplica, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Cristo disse: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24.
tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. E o amado João, sob inspiração do Espírito Santo, diz com grande clareza e confiança: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5, 14 e 15. Portanto, insistamos nas nossas petições ao Pai em nome de Jesus. Deus honrará esse nome. O arco-íris que rodeia o trono é a garantia de que Deus é verdadeiro e de que nele não há mudança nem sombra de variação. Temos pecado contra ele e não merecemos o seu favor. No entanto, ele mesmo pôs nos nossos lábios a mais maravilhosa de todas as petições. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Jeremias 14, 21. Quando vamos a ele confessando a nossa indignidade e o nosso pecado, ele comprometeu-se a atender ao nosso clamor. A honra do seu trono foi nos dada como penhor do cumprimento da sua palavra. Como Arão, que simbolizava Cristo, o nosso Salvador no santuário celestial traz sobre o coração o nome do seu povo. O nosso grande sumo sacerdote lembra-se de todas as palavras com as quais nos animou a confiar. Lembra-se continuamente do seu concerto. Todos os que o buscarem, achá-lo-ão. A todos os que batem, a porta será aberta. Não será dada desculpa. Não me importunes, a porta está fechada. Não desejo abri-la. Nunca será dito a alguém, não te posso ajudar. Os que pedem pão à meia-noite para alimentar pessoas famintas serão atendidas. Na parábola, aquele que solicita pão para o estrangeiro recebe tudo o que houver mister. Lucas 11, verso 8. E em que medida nos dará Deus para que possamos partilhar com outros? Segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, verso 7. Anjos observam com intenso interesse para ver como os homens procedem com o seu próximo. Quando veem que alguém revela simpatia semelhante à de Cristo para com os errantes, apressam-se a colocar-se ao seu lado e lembram de palavras para proferir que serão para a pessoa como o pão da vida. Assim, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Fará com que o vosso testemunho sincero e real seja forte no poder da vida futura. A palavra do Senhor será na vossa boca verdade e justiça. O trabalho pessoal pelos outros deve ser precedido de muita oração particular, pois é necessária grande sabedoria para compreender a ciência de salvar pessoas. Antes de se comunicarem com os homens, comunguem com Cristo. Ante o trono da graça celestial, preparem-se para ministrar ao povo. Quebrante-se o vosso coração pelo anelo que tem de Deus, do Deus vivo. A vida de Cristo mostrou o que a humanidade pode fazer se participar da natureza divina. Tudo quanto Cristo recebeu de Deus, nós também podemos possuir. Portanto, peçam e recebam. Com a perseverante fé de Jacó, com a invencível persistência de Elias, reclamem tudo quanto Deus prometeu. Que a vossa mente seja possuída pelos gloriosos conceitos de Deus. Una-se a vossa vida por elos ocultos à vida de Jesus. Aquele que fez com que das trevas resplandecesse a luz, deseja resplandecer no vosso coração para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Espírito Santo tomará as coisas de Deus e vô-las revelará, transmitindo-as como força viva ao coração obediente. Cristo conduzir-vos-á ao limiar do infinito. Podem contemplar a glória além do véu e revelar aos homens a suficiência daquele que vive eternamente para interceder por nós.